tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Quintzel. E eu, Danilo Corsi. Hoje vamos ter um episódio que é um pedido dos nossos ouvintes, o Alessandro Soares, do Núcleo Gaúcho da nossa audiência, que pediu para ouvir a nossa versão do caso Daut, a morte de um deputado estadual do Rio Grande do Sul, José Antônio Daut, em 1988. Mas esse caso tem muitas reviravoltas, com um especulado romance secreto, outro parlamentar envolvido, um filho que não era filho e sempre a nossa parte muito pior, no caso a polícia e a investigação brasileira. Bora ouvir? Mas antes eu vou dar uma passada no recadinho dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é o site Guy.dev, nossos amigos programadores que desenvolvem sites e outros produtos digitais para vocês por um preço bem interessante. Se você estiver precisando de dar uma repaginada nas suas presenças digitais, dá um alô para eles. E Danilo, o que o Drink mandou hoje? O vinho de hoje é o Insolente Rioja Graciano 2022, um vinho espanhol feito com as uvas Graciano, que tem notas de frutas maduras, nuances balsâmicas e destacam-se pela acidez equilibrada e persistência. Ou seja, um vinho muito interessante que está por um pouco mais de R$100 lá no Drink. Brinde história? Tchim, tchim. É a fonte da informação. Rádio Gaúcha, 2h38 da madrugada deste domingo. Bem, vamos voltar a Quintino Bocaiúva, onde está a unidade móvel da Rádio Gaúcha com o colega Flávio Pereira. Nós estamos aqui ao lado do titular da Delegacia de Homicídios, que é a delegacia encarregada de investigar este caso, o delegado Benhuro Marchiori. Posso adiantar para você que isso é uma questão de honra, a elucidação desse caso. Bem, do começo. José Antônio Daut tinha 48 anos quando foi alvejado, no dia 4 de junho de 1988, na rua Quintino Bocaiúva, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ele era um jornalista policial e tinha sido eleito deputado estadual 2 anos antes pelo PMDB. Foi atingido por 2 tiros de espingarda 12 enquanto entrava no prédio, às 22h40. Para contextualizar melhor, Daut era o apresentador de rádio e TV do tipo Alborguete, que dava soco na mesa, sabe? E estava no ponto mais alto de sua carreira, até então, quando morreu, à 00:40 do dia 5 de junho de 1988. Alguém dá um tiro com 12 na pessoa que estava muito brava com essa pessoa, né? 2 tiros de 12. Eu não sei, não entendo muito bem de arma, mas eu imagino que sim. Segundo testemunhas, 2 brigadianos, que no meu profundo conhecimento do gauchês imaginei ser a guarda municipal, correram em direção ao deputado apenas segundos depois de ouvirem os tiros. Quando o encontraram, ele estava pedindo ajuda na rua, caído entre o portão do prédio e a porta do edifício. Ou seja, ele abriu a grade, entrou e abriu a porta quando foi alvejado. Os policiais colocaram ele num táxi e o levaram para o hospital. Um dos tiros atingiu a fechadura, o outro foi no peito do deputado. Também houve uma perfuração na palma da mão esquerda, que eu não sei se foi do tiro que acabou na fechadura ou do peito, tendo em vista que só ouviram 2 tiros apenas naquela noite. Houve alguma discussão, pelo que se sabe, antes dos disparos. Como foi uma espingarda, o chumbo se espalhou dentro do corpo e os grãos causaram uma lesão no lobo direito do pulmão esquerdo, na artéria pulmonar e na veia do ventrículo esquerdo, que gerou uma hemorragia imensa, causando a morte do José Antônio Daut. Mas antes, naquele dia, Daut tinha almoçado com amigos e foi jantar com uma amiga chamada Beth Corbeto no Plaza San Rafael, um motel. Nada anormal. Era uma noite extremamente fria de inverno em Porto Alegre. Isso que eu li, porque eu, como curitibana e moradora da Alemanha, rio das noites frias porto-alegrenses. Você já esteve em Porto Alegre no inverno, Danilo? Não, no inverno não. Você acha que é frio? Para os padrões brasileiros, sim. Entendi. Eu rio. Haha. Já no começo da investigação, levantou-se que um dos suspeitos seria outro deputado, Antônio Dexheimer. Os 2 eram amigos, mas rolava um boato de que a ex-mulher de Dexheimer, que também trabalhava na Assembleia e era irmã de um terceiro deputado, tinha um caso com Daut. Ó, fofoca aí, hein? Tá acostumado com fofoca no legislativo? O tempo inteiro. Antônio Dexheimer tinha se separado de sua esposa havia 3 meses e tinha voltado a morar com os pais. Em depoimento, ele falou que naquele dia foi um churrasco com amigos e voltou para casa. Depois teria saído para comprar cigarros à noite e voltou para a casa dos pais, onde estavam, além do pai e da mãe, também um casal de Caxias do Sul, o casal Arco Verde. Aqui vemos o famoso álibi, mas a saída para compras de cigarro foi bem longa.
segundo a polícia. Vai ver que não tinha no postinho, ele foi até que em outro, às vezes não tem um cigarro. Então ele andou quilômetros para trás desse cigarro. Mas, para um fumante, né? Então, é isso. Dexheimer falou que conversou com Doubt às 8 da noite. Doubt tinha até o convidado para ir jantar, mas que ele desistiu, que eram amigos e não fazia o maior sentido acharem que ele queria matá-lo. Mas outras pessoas dizem coisas diferentes. José Antônio Azevedo, chefe do gabinete do deputado Doubt, fez referências a Dexheimer, dizendo que Doubt tinha algumas dúvidas em relação ao amigo e temia estar sendo seguido justamente pelo deputado. Ele tinha reclamado disso na semana anterior. E a ex-mulher de Dexheimer, Vera Micaroni Dexheimer, também levantou suspeitas contra ele, chegando mesmo a levar uma espingarda 12 de Dexheimer para a polícia. A Vera, ex-mulher recente e mãe dos 3 filhos adolescentes de Dexheimer, era também assistente de gabinete na Assembleia, no caso do gabinete do próprio irmão, e parece que era apaixonada por Doubt, um gala de 48 anos, jornalista e apresentador de programas tipo policial, que estava brilhando na época. Esse amor ao princípio de uma via só teria causado a separação dos dois. No entanto, só veio a público depois é que, Doubt, na verdade, era gay. Ele não tinha interesse algum em Vera e, na verdade, já dividiu o apartamento com um modelo mais jovem, Tony Russo, a quem conhecera ao se exercitar aos sábados no Parcão, um parque no bairro onde morava. Parece que isso era sabido por alguns círculos, mas não em todo canto. E tanto não era sabido por todos que Doubt chegou a inventar que Tony era seu filho, que tinha tido um filho com uma telefonista e só o conhecera já adulto. Anos 1980, né, minha gente? Imaginou da Atena gay. Ou seja, a Vera tentava pegar o Doubt, mas o Doubt pegava o Tony. O que você tá achando dessa história? Uma novela da Globo mal feita. Você acha uma novela da Globo mal feita? Por outro lado, e talvez a cagada disso tudo, é que Dexheimer não estava nada feliz com a separação, nem com o possível amor de Vera, e a princípio também não sabia que Doubt era gay. Isso é polêmico, não se sabe se ele sabia ou não sabia. Mas tem mais. Ele era caçador e tinha uma porção de armas, incluindo a espingarda 12, de cano 12, igual a que matou nosso amigo deputado estadual e que a ex-mulher entregou à polícia. Enfim, mas aí vamos para a investigação, né? Não é que a polícia investigou muito profundamente, com toda a qualidade, como sabemos. Testemunhas viram um Monza prateado no local do crime. Um flanelinha chegou a dar uma descrição do criminoso. Um homem barbudo com uma jaqueta de couro e um boné. Não combinava muito com o Dexheimer, mas o retrato falado acabou igualzinho. O assistente de Doubt tinha ouvido o chefe dizer que estava também sendo seguido por um Monza. Aí a polêmica é que diz que o Monza que seguia Doubt era um Monza novo, prata, e Dexheimer tinha um Monza antiga cinza escuro. Muitos dizem que era o mesmo carro, muitos dizem que eram carros completamente diferentes. Eu, sinceramente, não lembro a diferença entre o Monza novo e o Monza antigo, você lembra? Depende da época, não lembro, acho que foi, não sei dizer se foi em 88, mas mudou bastante o modelo. Mudou bastante? Mudou bastante. Ah, entendi, porque eu fiquei lendo isso e falei, meu Deus, eu não sei se o Monza novo e o Monza antigo tinha uma diferença tão grande assim. Tinha, sim. De qualquer maneira, por razões políticas, o carro do Dexheimer também só foi inspecionado 11 dias depois do crime, depois de ter sido bem lavado. Mas, como eu falei, tem a polícia, e aqui ela estava em um momento complicado. Por um lado, havia pressão política para que o caso não fosse investigado, já que eram 2 deputados do PMDB, da base do governo, a chamada situação do governo do estado, que era do governador Pedro Simão. Por outro lado, ela simplesmente se acomodou com a ideia de que foi um crime passional. Excluíram já no primeiro momento qualquer motivação de roubo ou crime político. Basicamente o que rolou é, vamos ficar com essa explicação, mas também não é que vamos investigar muito. E também não vamos investigar mais nada. Bem, com a pressão das teóricas provas e testemunhas, Dexheimer foi indiciado por esse caso e iria a julgamento 2 anos depois da morte de Doubt. No julgamento, trouxeram a público o fato de Doubt ser gay, de uma bolsa da Vera, a ex-mulher, ter sido roubada e haver uma carta de Doubt lá dentro. Parece que ela era bastante insistente no seu amor e Doubt também estava a repelindo. Também trouxeram uma nova testemunha. A testemunha era surda, muda e analfabeta e morava no prédio ao lado. Lindóia Gonçalves apontou para Dexheimer como criminoso, com a ajuda de 3 intérpretes. Houve também umas fitas polêmicas, pelo que entendi que comprovavam o fato de Doubt ser gay, mas que eu realmente não consegui achar o conteúdo, mas várias pessoas falam as fitas polêmicas do caso. Uma coisa interessante é que esse foi o primeiro caso no Brasil de um julgamento sendo transmitido em tempo real por rádio e TV. Claro que isso só localmente, né? Mas dá para entender a comoção que esse caso causou no Rio Grande do Sul. E uma curiosidade é que o Lazier Martins, hoje ex-senador bolsonarista e conhecido pelo meme das uvas, né? Ai, ai. Foi quem sucedeu o Doubt no programa da Rádio Gaúcha quando o Doubt foi eleito. E ele acredita que houve intromissão da polícia para evitar que outro deputado ficasse no foco das atenções.
mesmo ele seguindo com o caso e culpando o Dexheimer. O julgamento também saiu da Justiça Comum e foi para um órgão especial do Tribunal de Justiça, já que os dois eram parlamentares. Os votos dos desembargadores se dividiram, meio que para todo lado, com gente achando que Dexheimer era culpado, com gente votando que não era porque não tinha provas. Foram 14 votos pela absolvição, 8 por falta de provas e 6 por entender que o réu não cometeu o crime, contra 7 pela condenação. Isso aconteceu em 23 de agosto de 1990. Mas não tinha prova nenhuma, né? Então, todas as provas eram completamente circunstanciais, assim, tipo... Eles não conseguiram comprovar, por exemplo, ele falou que não tinha usado a arma por 2 anos. E aí eles viram que a arma tinha sido usada. Mas até aí, né? O cara pode ter esquecido exatamente a data. Aí, por exemplo, o carro não acharam nada no carro. Aí tem as testemunhas, né? Várias testemunhas oculares que, tipo, só uma disse que era Dexheimer, outra deu uma descrição mais ou menos vaga. Então não tinha muito prova mesmo, não. As cartas de amor, tipo, umas coisas meio besta. Por que não poderia ter sido a Vera quando descobriu que ele era gay e ficou revoltada? Poderia, com a própria arma do ex-marido, né? Exatamente. Poderia. Porque ela entregou a arma pra polícia. Ela que entregou. Ou o cara do gabinete, né? Já revoltado. Podia ser muita coisa. Não se sabe, entendeu? Enfim. Em 2008, o crime prescreveu, depois de 20 anos. Então, hoje mesmo que alguém diga que cometeu, não pagará mais uma pena. Mas ninguém nunca confessou nada e nem provou nada. O único suspeito foi sempre o Dexheimer, o que eu acho um trabalho bem preguiçoso da polícia, assim, né? Tipo, basicamente os caras falam, foi esse cara, mas nunca conseguiram provar nada. E a última coisa que eu preciso contar sobre esse caso é que ele inspirou um romance chamado Diorama, da Carol Ben-Simon, lançado em 2022. E eu vou ler aqui a sinopse. Uma caçada em família no Pampa Gaúcho. Uma taxidermista restaurando animais em um museu de história natural. Um deputado morto com um tiro de espingarda na retomada da democracia brasileira. Um romance que precisa ser mantido em segredo devido ao preconceito. Essas cenas tão vívidas são apenas algumas das que entrelaçam em um livro sensível e envolvente. O primeiro desde que Carol Ben-Simon venceu o prêmio Jabuti dos melhores romances com o Clube dos Jardineiros de Fumaça. Eu gosto do texto da Carol. E você já leu? Já, ela tem, inclusive, no meu finado projeto Muja Books, ela também participou. Então é isso. Então temos aqui a Carol Ben-Simon. Eu fiquei com vontade de ler, na verdade, esse livro, achei interessante. E ouvindo uma entrevista da autora, eu descobri que no mesmo bairro dos Moinhos de Ventos tem mais 2 crimes relacionados a políticos. Ali é um cemitério de político, então. O primeiro caso Clima, em que a mulher de um político é morta, ele é acusado e depois ele é morto ao vivo em uma rádio nos anos 60. Também tem o caso Eliseu, em que o ex-vice-prefeito foi assassinado em 2010. Os 3 casos ocorreram em um espaço de menos de 1 quilômetro, segundo a Carol. Se vocês se empolgaram, posso contar pelo menos o caso Kliman, que é o mais interessante, porque o outro é só, tipo, um cara morto, né? E esse foi o caso Daut. Você conhecia, Danilo? Nunca tinha ouvido falar, nem sei quem é Daut. Agora você sabe. É um alborguete, tipo, da Atena gay, gaúcho, que foi morto talvez pelo cara que achou que ele tava pegando a mulher quando não tava. Eu acho que foi a ex-mulher. Você acha que foi a ex-mulher? Eu acho. Não foi o Tony Russo? Não foi. Eu amei o nome do namorado, que é Tony Russo. Parece coisa de filme americano. Né? Então ele estava namorando Tony Russo. Eu achei muito bom esse nome. Então você não acha que foi o Tony Russo? Não acho. Pode ter sido um ex-namorado também, né? Pode, mas eu apostaria minhas fichas na Vera. Na Vera. E pode ter sido um crime passional. Pode ter sido um crime político também. Acho improvável, né? O cara não tinha nem grandes polêmicas, pelo que você contou. Não, a única polêmica dele era que ele aprovou no Rio Grande do Sul a lei que proibia os aerosóis. Por causa do CFC, sabe? Tá, mas aí foi a tia do laquê que foi lá matar? Pode ter sido uma empresa de laquê que mandou matá-lo. Aí pode ser, mas acho improvável. Mas ele era jornalista policial também, ele pode ter... Sim, pode ser uma vingança antiga. De alguma coisa que foi alguém que ele falou e foi preso e mandou matar, enfim, tem várias possibilidades. Ou foi o Dexheimer mesmo. Mas acho muito improvável. Você acha improvável que ele falou que ia comprar cigarro e voltou? Eu acho bem improvável. Deu 2 tiros? Acho bem improvável. Então tá. Danilo não acredita que foi o Dexheimer, viu, gente? Então é isso. Vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos? Bora lá. Como nasceu a imputação ao deputado Dexheimer? E vossas excelências todos sabem que nasceu nos corredores do pronto-socorro. Nasceu porque alguém teria dito, um Monza cinza claro arrancou da frente do edifício Cristina após os tiros que abateram Daut. Foi o suficiente, porque alguém imediatamente
Mas quem tem o Monza é o deputado Dexheimer. Recadinhos. Recadinhos. Danilo, se alguém quiser saber, se alguém souber quem matou, na verdade, o Daut e quiser contar pra gente, faz como? Pode mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br ou pode procurar a gente nas redes sociais. A gente tá no Facebook, no X e no Instagram. Ou procurar nos outros canais, né? Que a gente tem o Spotify e YouTube. Muito bem. Bem, no Nelson Ned, a Carla Fernanda de Oliveira falou que já conhecia o Nelson Ned, passou a infância ouvindo, meu pai era fã de brega. Fiquei com dúvida, já falaram sobre o Padre Cícero? Continue esse trabalho incrível. Não falamos do Padre Cícero ainda. Não, a gente falou só rapidamente no episódio sobre Maria Bonita, mas bem pouco. No Pornografia Brasileira, a Thaís Brilhante, ela falou, gente, maratonei muito esse pod, que maravilha. Quanto aos cinemas de rua passavam filmes pornô, Belém ainda tem um, o Cine Ópera, que até a pandemia estava em funcionamento, não sei agora. Olha aí, que coisa mais retrô. E a Adriana Nascimento falou, Camila, quem maratona é porque se interessa muito pelo conteúdo e pelo formato. Os episódios são curtos e vocês tiram férias. Sou da turma que escuta o podcast enquanto arruma a casa. Dá tempo de maratonar fácil. Olha aí. Casa grande da Adriana, porque ela tá maratonando enquanto arruma a casa. É muito, limpa bastante. Ainda na pornografia, a Aisha também falou, os nomes dos filmes são os melhores. Operação Leva Jato, Exterminador do Seu Furo, Anais do Universo. Tem uma reportagem no jogo que são mulheres que davam os nomes pros filmes. Beijos, seus lindos. Olha aí, eu não sabia que as mulheres que davam o nome. Eu também Mas não. a Operação Leva Jato me pega de jeito, eu não consigo não rir. Lá no YouTube, no episódio do Luiz Gama, o JPLL Silva falou, por fim a OAB concedeu o título de advogado ao Luiz Gama, há pouco tempo. Olha aí. Que bom. E no Pornografia, o Rap 90 Charles de Castro mandou basicamente as lutas de famosos atualmente, substituindo os filmes pornô dos anos 90. Faz um certo sentido. Faz um certo sentido, né? Antigamente eles faziam pornô, agora eles estão brigando. No Twitter, a Gisele Silva Romim mandou ri muito dos nomes dos filmes. Obrigado pelo episódio, casal. E o Marcos falou, um absurdo vocês terem esquecido o nome do filme mais icônico dos anos 90. A versão de quatro no trilho em homenagem ao Padrinho. Muito bom. Desculpa. Eu não tenho maturidade para esses filmes, esse é o meu problema. Enfim. Desculpa, Marco. Aí, no YouTube, na pornografia, o Guilherme Henrique, mais umas letras que eu não vou conseguir falar, ele falou, já maratonei quase todos os episódios, mas nunca comentei nada. Acho bem legal os temas e a profundidade dos assuntos. Gostaria de sugerir 2 futuras pautas. O massacre da favela de Heliópolis, a morte dos jovens encurralados na viela pela PM, e Princesa Isabel desmistificando o heroísmo e a bondade dela para libertar os escravizados, como muitos acreditam. 2 excelentes pautas. Muito boas pautas mesmo. Aí no episódio do Beijoqueiro, que é o episódio 25... Meu Deus. O Silvio César mandou, fala do homem que queria dar um jumento para o Papa de presente. Gente humilde e boa aqui do Brasil tá em extinção. É meio complicado dizer que o beijoqueiro era uma pessoa humilde. Por quê? Porque ele era uma pessoa inconveniente. Tipo a Beatriz? Tipo a Beatriz. O Danilo não gosta da Beatriz do Big Brother, gente. Não gosta. Tamo aqui. Polêmica. Bem, no episódio das polacas prostitutas judias, o Pereira Maciel mandou um, vim aqui por causa do Renato 38. Faço a menor ideia, mas por esse nome não é uma boa coisa. Eu achei esquisitaço esse comentário, mas eu tô aqui dizendo, tudo bem, você veio por causa do Renato 38, sei lá. E aí a gente tem os nossos votos de melhoras, porque semana passada não teve episódio, né, gente? Eu não falamos nada aqui ainda, mas eu tive uma crise alérgica por causa do pólen, quando começa a primavera aqui. Não é todo ano que acontece, então, tipo, normalmente a gente até tem episódios, mas esse ano bateu muito pesado e eu fiquei com uma voz que era uma mistura de Pato com Belchior, assim, impossível de narrar qualquer coisa, totalmente craquelada. Então, eu queria também agradecer a todo mundo que mandou as melhoras, que foram a Daniele Piquiliane, Cláudia Martins dos Santos, Andréia, Caroline Sala, a Raquel Panarello, Daniela Benetti, Michele Cass, o Pedro, a Helena Stein, Valbério Gonçalves e também gente que mandou mensagem pra gente, Gilcimar Castro e o Arthur Claro.
Ainda no Instagram, a gente teve os comentários do Alessandro Soares, que aliás foi quem pediu esse episódio. Que viaja no tempo, trabalhei em videolocadora no final dos anos 90 e início dos 2000. Tinha um público cativo para pornografia, inclusive zoofilia. Abraços. Abraços. O Cláudio Martins Santos 28 mandou muito bom esse episódio. Ri muito no ônibus com o Danilo falando os nomes dos filmes. Aproveitando, tem um podcast do UOL que fala sobre esse universo pornô, celebridades, é muito bom. Tem entrevistas com a Rita, o Alexandre, com os atores e atrizes da Brasileirinha, vale a pena. Eu ouvi, é muito bom mesmo. Da Marina Leclerc. Marie Leclerc, agora não lembro. E também no Facebook, o Olímpico de Jesus e o Renato Alves curtiram o nosso episódio. Mais algum recadinho? Sim, peraí que eu preciso pegar aqui. Por e-mail, a sua xará Camila falou: Camila, sou sua fã. Sua voz é lindíssima e o seu humor super equilibra com o do Danilo. Adorei, vocês fazem uma dupla sensacional. Conheci o podcast pelo episódio da Hell Que Maravilha e nunca mais parei. Não sei porque o rate do Spotify é de 4.2, deveria ser 5. Que pena. Enfim, por favor, continuem. Vocês são ótimos. Ai, obrigada, Camila, que fofa. É isso aí, ajudem a melhorar nosso rating. Eu nem sabia que eu nem controlo isso. Você controla? Faço a menor ideia. Então, a gente não controla, mas a gente quer que melhore. Então, deem 5 estrelas. E eu queria também mandar um beijo super especial para nosso amigo Giancarlo, um Batman. Panarelli e Piquiliani, que apareceu, bate. E o nosso núcleo, Sauerkraut também, né? Sem kisses e kisses. É isso, gente. Tá, você tem mais algum recado? Não. Então, boa semana. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.